Hoje nós vamos falar sobre herança. Por que aqui no Brasil é tão difícil falar sobre herança? E por que muitos pais acabam deixando os filhos com diversos problemas depois que morrem? E será isso que vamos ver agora. Eu sei, falar sobre herança nem sempre é algo fácil. Querendo ou não, falar sobre isso é falar sobre morte. E nem todos estão preparados para esse assunto. Por outro lado, qual é o pai ou a mãe que não se preocupa em deixar os seus filhos numa boa situação financeira? E aí que entram os pensamentos sobre seguro de vida, herança, acúmulos de bens, burocracia. É claro que existe uma parte emocional envolvida, mas precisamos ser muito racionais também quando pensamos sobre esse assunto, para garantir que os nossos filhos estejam seguros caso qualquer imprevisto aconteça. Bom, em primeiro lugar, na medida que o seu patrimônio e da sua família vai crescendo, é necessário criar algumas estratégias para preservar os recursos. Quando você não estiver mais aqui, seus filhos terão que arcar com vários custos. Você sabia disso? Como, por exemplo, impostos, inventários, honorários de advogados para lidar com toda a papelada que você já deve imaginar. Por isso, quando você sentir que os seus filhos e familiares já estiverem maduros o suficiente para falar sobre o assunto, é hora de conversar sobre possíveis sucessões. Quem pode ficar com os imóveis e outras questões patrimoniais. Tudo fica muito mais fácil para as outras pessoas quando você consegue resolver isso em vida. Inclusive, quando esses assuntos são determinados em família, as discussões, brigas e divisões também se tornam desnecessários após a morte de alguém. A forma mais simples é determinar a doação de imóveis em vida, através de contratos de usufruto dos pais. Com esse contrato, enquanto os pais estão vivos, são eles que administram o imóvel. Mas quando os pais acabam falecendo, os filhos não precisam mais lidar com o pagamento de inventários e advogados. Quando achar conveniente, você pode criar o seu testamento, já que o Brasil permite que qualquer pessoa tenha a liberdade de escolher o que acontecerá com seus bens após a morte. Metade dos bens pode ir até mesmo para amigos, irmãos, alguma ONG ou instituições. Mas a outra metade, obrigatoriamente, precisa ser dividido entre os herdeiros. Por isso é muito mais simples quando tudo isso é pré-estabelecido em vida. Filhos nunca ficam de fora da partilha de herança, com a exceção de alguns casos onde filhos é deserdado ou considerado indigno, o que infelizmente acontece. Mas eles podem precisar dividir a herança com o cônjuge do falecido, dependendo do regime de bens que foi adotado pelo casal no momento do casamento civil. No caso dos filhos, a divisão acontece de uma forma igualitária e só passa a acontecer de maneira diferente caso o falecido tenha privilegiado um deles no testamento. Lembrando mais uma vez que o limite de metade da herança precisa ser respeitado no testamento. Para o caso de netos, o direito à herança acontece com uma representação, ou seja, eles podem receber os bens como a parte da herança que caberia ao seu pai ou mãe que já tenham falecido. A herança pode ser dividida também entre parentes que são chamados de parentes colaterais, como irmãos, tios, primos irmãos, sobrinhos, tios avós e sobrinhos netos. Mas isso só acontecerá caso seja a decisão do testamento ou se o falecido não tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge. É por isso que o testamento é tão importante. Outro caso é quando os pais possuem uma empresa. Se esse for o seu caso, imagino que você deseja ou desejou em algum momento que os seus filhos se interessassem pelo negócio da família e assumissem naturalmente a sucessão da empresa. Geralmente na infância e principalmente durante a adolescência, os filhos podem se opor a essa vontade dos pais, dizendo que vão seguir as próprias carreiras, que vão fazer um mochilão pelo mundo e que não querem seguir a mesma vida dos pais. Mas muitas vezes, quando eles já estão na idade de decidir realmente qual carreira seguir, acabam percebendo que pode ser mais fácil e até mesmo mais prazeroso seguir o caminho que já foi desbravado pelos pais, assumindo os negócios da família. E claro, quando isso acontece, é um alívio para vários pais que percebem que os seus negócios podem estar em boas mãos e podem sobreviver sem eles. Mas, caso isso não aconteça, ainda assim, como herdeiros, eles tendem a herdar também os negócios. Por isso é importante ter uma relação saudável com esse assunto. Tentar não pressionar os filhos para assumirem posições na empresa.
mostrar a eles os benefícios que podem ganhar fazendo parte do seu trabalho e mostrar que esse também será o futuro deles e que de alguma forma eles precisarão conhecer os negócios e decidir o destino de tudo no futuro. Algo também de extrema importância para falar nesse vídeo é o seguro de vida. Você precisa perguntar se, caso você falecesse, sua esposa ou seu marido, junto com seus filhos, conseguiriam manter o mesmo padrão de vida que possuem hoje, sem passar dificuldades. Se a resposta for não, então vale a pena pesquisar mais sobre seguros de vida. Alguns planos de previdência já possuem algum tipo de seguro de vida embutido, então é importante pesquisar também sobre isso. Caso você já esteja com algum plano de previdência privada, por exemplo, veja se já possui esse benefício também. E claro, se surgir alguma dúvida dos seus filhos sobre esses assuntos, você deve sempre falar de forma aberta, adaptando a linguagem de acordo com a idade deles. Fale sempre de forma natural para evitar que esse assunto seja um tabu ao longo do tempo, mas que seja visto como um papo necessário, onde todas as dúvidas e curiosidades podem ser resolvidas. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Além de deixar uma herança, patrimônio, bens, empresas e fornecer para os seus filhos coisas materiais que você talvez nunca teve, pense também em ensinar a eles coisas que talvez nunca te ensinaram. Eu acredito que além do próprio dinheiro, precisamos deixar como herança um legado aos nossos filhos. De nada adianta deixar rios de dinheiro se você não ensinar como administrar, como ser financeiramente inteligente e independente, como ter saúde emocional e mental, como lidar com as relações sociais com tantas outras coisas da vida. E é por isso que aqui no canal de Pai para Filho, buscamos sempre levar até você conteúdos que são necessários para uma vida em alta performance, para que a sua família seja cada vez mais próspera e feliz. Então é isso, deixe nos comentários o que você pensa sobre herança, como você lida com esse assunto e compartilhe o vídeo com seus amigos, ok? Não se esqueça do like e até o próximo vídeo.